A descoberta de manuscritos antigos da Bíblia, como os manuscritos do Mar Morto e os manuscritos da Bíblia de Nag Hammadi, foi feita por diferentes pessoas em diferentes momentos. Aqui estão algumas das descobertas mais importantes. Manuscritos do Mar Morto. Em 1947, um jovem beduíno chamado Mohammed Edib estava pastoreando suas cabras perto de Quran, perto do Mar Morto, quando descobriu uma caverna contendo jarros de cerâmica com manuscritos antigos. Esses manuscritos, que incluíam cópias de textos bíblicos e documentos da comunidade essênia que viveu em Quran, datavam de cerca de 150 a.C. a 70 d.C. Manuscritos da Bíblia de Nag Hammadi. Em 1945, um camponês egípcio descobriu uma coleção de manuscritos antigos em jarros de barro perto da cidade de Nag Hammadi, no Egito. Esses manuscritos, que foram datados do século IV, incluíam textos gnósticos, alguns dos quais eram versões alternativas de textos do Novo Testamento. Outras descobertas. Ao longo dos séculos, diversas outras descobertas de manuscritos bíblicos foram feitas por arqueólogos e exploradores em diferentes regiões do mundo, como os manuscritos da Septuaginta em Alexandria, Egito, e os manuscritos do Códice Sinaiticus e do Códice Vaticanus, encontrados em mosteiros na Península do Sinai e em Roma, respectivamente. Essas descobertas foram cruciais para os estudos bíblicos modernos, fornecendo novas perspectivas sobre a transmissão e a preservação dos textos bíblicos ao longo da história. Processo de formação. Assim como no ET, os textos do NT foram inicialmente circulados como documentos individuais e, ao longo do tempo, foram reconhecidos como sagrados pela comunidade cristã primitiva. A formação do cânon do NT foi um processo gradual que se estendeu por vários séculos, com diferentes regiões cristãs reconhecendo diferentes conjuntos de livros como autorizados. Consolidação da Bíblia. A Bíblia, como a conhecemos hoje, com o Antigo e o Novo Testamentos, foi formalmente compilada e canonizada pela Igreja cristã ao longo dos primeiros séculos da era cristã. O processo de canonização envolveu debates e concílios que estabeleceram quais livros deveriam ser considerados parte das Escrituras Sagradas. Traduções e disseminação. A Bíblia foi traduzida para várias línguas ao longo dos séculos, contribuindo para sua ampla disseminação e influência em diferentes culturas e sociedades. Hoje, a Bíblia é amplamente reconhecida como uma das obras mais importantes da literatura e uma fonte fundamental de inspiração e orientação para milhões de pessoas em todo o mundo. A história da Bíblia é rica e complexa, repleta de relatos e eventos que remontam milênios. A Bíblia é uma coleção de textos sagrados para o cristianismo e o judaísmo, dividida em duas partes principais. O Antigo Testamento, que abrange a criação do mundo até o período antes do nascimento de Jesus Cristo, e o Novo Testamento, que relata a vida, morte e ressurreição de Jesus, além dos primeiros anos da Igreja cristã. O Antigo Testamento é composto por uma variedade de textos, incluindo relatos da criação, histórias patriarcais, leis, profecias e poesia. Esses textos foram escritos ao longo de muitos séculos por diferentes autores, em sua maioria anônimos, e posteriormente compilados em um único livro. Os livros do Antigo Testamento são considerados sagrados tanto pelos judeus, que os chamam de Tanakh, quanto pelos cristãos, que os incluem como parte de sua Bíblia. A história da Bíblia como a conhecemos hoje começou a se desenvolver por volta do século VI a.C., quando os judeus foram exilados para a Babilônia. Durante esse período, houve um esforço para preservar e organizar os textos sagrados do povo judeu, culminando na formação do cânon hebraico, que incluía os livros que hoje compõem o Antigo Testamento. O Novo Testamento, por sua vez, foi escrito após a vida de Jesus por seus seguidores e outros escritores cristãos. Ele inclui 4 evangelhos que narram a vida de Jesus: Mateus, Marcos, Lucas e João, bem como cartas escritas por apóstolos e líderes cristãos primitivos, como Paulo, Pedro e Tiago. O Novo Testamento foi compilado ao longo do tempo e oficialmente reconhecido como parte das Escrituras cristãs por volta do século IV d.C. A Bíblia, como um todo, é considerada pelos cristãos como a Palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo e útil para ensinar,
corrigir, orientar e instruir em justiça. Ela é vista como uma fonte de autoridade e orientação para a fé e a prática cristã. A Bíblia tem sido traduzida para centenas de idiomas e continua a ser uma das obras mais lidas e estudadas em todo o mundo, influenciando a cultura, a arte e a história de muitas sociedades ao longo dos séculos.